são palavras boas, né? Como eu costumo dizer na igreja, né? É muito bom, igreja, a gente ouvir dentro da igreja palavras que você vai receber uma chave de um automóvel, a chave da mansão, a chave de um iate, você vai receber um bom emprego, você vai receber, né? Coisas boas que os olhos humanos desejam, né? Receber. Mas quando Deus ele vem com a sua vara, quando Deus ele vem com o seu cajado, com a espada de 2 gumes, cortando de um lado para o outro, a palavra do profeta não presta, ela não serve, ela não é aceita, e o profeta ele sai utilizado. Mas aí Deus faz o quê? Deus se levanta a favor do profeta, porque o profeta prega, mas o profeta tem amor pelo povo, e quando o profeta entende que sabe o que ele está trazendo de Deus, e que Deus ele é justiça, e ele vai justificar o profeta ora pelo povo, e Deus responde: não, porque eu preciso te honrar, porque a minha palavra lá foi utilizada, o meu servo lá foi utilizado, e eu, Senhor, como nessa palavra Deus fala para Jeremias, né? A gente na terceira andar da Bíblia, a gente vai ver esse capítulo 15, Deus fala: eu vou te honrar, Jeremias, porque eu vou te colocar você em cidade forte, Jeremias, eu preciso te honrar, porque não é só porque é você, Jeremias, é porque a palavra foi minha, era uma livro de Deus, porque igreja, nós temos que entender uma coisa da nossa vida. Deus ele vai usar quem? Os anjos da igreja. Deus vai usar quem? Os profetas da igreja, para nos trazer conselho de Deus, para falar para outros aquilo que Deus está aprovando e aquilo que Deus está desaprovando. Só que nós, igreja, eu estou resumindo a palavra, igreja, para a gente poder ir, porque senão eu vou ficar aqui até 11 horas da noite. Por isso que já estou fazendo esse resumo, deixando já nós falar. Por que sabe o que acontece? Porque se a gente tem hora que a gente está fazendo coisa que a gente acha que está agradando a Deus, nós homens estamos cheios. Tem coisas que a gente tem maneira de dizer assim: Deus sabe. Será que Deus sabe? Consultou a Deus, o que perguntou para Deus, né? Nós vamos ver no capítulo 14 também, igreja, uma repreensão que Deus já deu para Jeremias, como para Jeremias, está mostrando, sabe o que? O erro, igreja, o erro que Deus já pode falar o que? Os falsos proféticos. Deus vai falar logo: olha, peraí, Jeremias, olha só, olha, não, porque não é que isso, ele dizia que não é que isso e aquilo outro, mas os profetas, né, que não tinha compromisso com a alma, que não tinha compromisso com a salvação, que não tinha compromisso com a palavra de Deus, dizia tudo o contrário que o profeta de Deus falava, igreja. Hoje a gente tem que entender isso, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje tem muitos profetas, né, dizendo aquilo que Deus não falou, aprovando aquilo que Deus não aprovou e nem que Deus aprova. Olha essa palavra, olha que Deus já vai falar para Jeremias: e disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Deus está dizendo assim para Jeremias: Jeremias, ainda se Moisés e Samuel, porque Moisés e Samuel é o tempo, né? Eles falaram com Deus quando Deus estava desaprovando o povo, e Deus o quê? Não que Deus voltou a palavra atrás, igreja, porque Deus é imutável, Deus não muda a sua palavra. O que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Se acontecer alguma coisa diferente do que Deus está falando na palavra, é porque Deus ele sabe, porque ele já entende o curso, igreja. Então chegou aquela época, quando Moisés ele descendeu pelo povo, Deus o que, igreja? Deus sabia, já estava no plano de Deus que aconteceria aquilo ali. A gente tem que entender isso. Deus é imutável, Deus não muda por causa de mim, Deus não muda por causa de você, Deus não vai fazer a minha vontade, e Deus não vai fazer a tua vontade, Deus não vai fazer o teu querer nem o que você quer, Deus vai fazer o que Ele quer. Porque entenda uma coisa: a obra é de Deus, a obra ela não é do homem. Ainda que Deus possa nos levantar como profeta na terra, que Deus possa derramar unção sobre a nossa vida e nos
conquistar, igreja, direito de liderança, mas não temos o direito nenhum de fazer a obra de Deus, aquilo que nós queremos ser a obra de Deus. Porque se nós focar naquilo que é de Deus, Ele, o Senhor, vem por ser conosco. E por isso que muitas vezes, igreja, estamos passando por dificuldade, necessidade, como foi falado de venda, às vezes passando por muita provação, por muitas coisas que nós vimos e tentamos fazer, mas não encontramos o resultado de Deus, não encontramos a resposta de Deus. Sabe por quê, igreja? Por causa disso aqui, ó. Sabe por causa de quê? Porque nós achamos que estamos direito, né, de fazer o que bem entende. Nós, se observar a Bíblia, Moisés, igreja, ele fazia aquilo que Deus queria, ele ficava à espera do chamado de Deus, atendo seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas no dia de hoje, igreja, porque nós falamos que vivemos na graça do Senhor Jesus Cristo, mas a graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, ela não tira o nosso direito, igreja, de nós ouvir a voz do Espírito Santo, de nós ouvir a voz de Deus, de saber o que Deus quer, de saber aquilo que Deus aprova, de a gente entender o que Deus quer que a gente coloque no lugar. Só que hoje, na igreja, as pessoas estão fazendo da casa de Deus um negócio, um comércio, estão fazendo da casa de Deus aquilo que bem quer e o que não quer. Uma coisa eu digo para a igreja, presta bem atenção que o Espírito Santo está dizendo aqui: Deus não aceita desculpa, seja teu sim e seja teu não. Aqueles que vivem na graça, que acreditam, né, na palavra de Jesus Cristo, que crê na palavra de Jesus Cristo ele já disse que nós sejamos o nosso sim e sejamos o nosso não. Jesus ele disse, ele não aceita, igreja, em cima do muro, pessoas que não têm direção de Deus, que não sabem se vai para a direita, que não sabem se vai para a esquerda, muito menos mal decidido, igreja, que não sabe nem o que faz, igreja, que convive, o que está fazendo na sua vida nociva, igreja. A gente precisa prestar atenção nisso, porque, igreja, está chegando o fim, o fim vem e está próximo, o mundo está se corrompendo, só que a igreja de Cristo, ela não pode se corromper com este mundo. Eu vim dar o recado de Deus nesta noite: não se corrompa, não se corrompa. Ainda há tempo, igreja, ainda há tempo da igreja se consertar diante de Cristo, ainda há tempo dos homens nessa terra se arrepender dos vossos pecados e se consertar diante de Deus, porque há uma espada, igreja, há uma espada do céu virada para a terra, igreja, e a hora que Deus soprar, vai na direção daquele que Deus quer, igreja, porque o homem não vai escapar da espada de Deus. Olha que Deus fala, aleluia, glória a Deus. E será que quando te disser para onde iremos, direis, assim diz o Senhor, os que para mortos, e os que para espada, e os que para fome, e os que para o cativeiro, Deus está dizendo, quando te perguntar para onde eles vão, quem vai para a morte, vai para a morte, quem vai para a espada, vai para a espada, quem vai para o cativeiro, vai para o cativeiro. Não tem jeito, Jeremias, não adianta interceder profeta, não adianta clamar, porque é o dia da determinação de Deus. Igreja, nós estamos passando o dia, nós estamos vendo igrejas vazias, né? Nós estamos vendo um povo sem compromisso nenhum com Deus, igreja. E também estamos vendo igrejas aceitando tudo aquilo que o mundo deseja, tudo aquilo que o diabo está preparando para as igrejas, igreja. O diabo está preparando uma armadilha, o diabo está preparando portas estranhas para a igreja. E os homens de Deus, igreja, nessa era, é um novo mundo, é uma nova era, igreja. Novo mundo, nova era, não cabe no céu. O que se cabe no céu é a palavra de Deus, é se converter diante de Jesus Cristo, é ouvir a mensagem de Deus, é obedecer a palavra de Deus, é ter compromisso com a alma, se venha um, se venha dois, se venha três, entre no céu com um, entre no céu com dois, entre no céu com três, mas não negocia com a multidão
aberta, a porta é grande, mas a do céu, igreja, ela é estreitinha e está aberta para nós podermos passar. Aleluia! Está aberta para nós podermos passar. Amém? Glória a Deus. Porque se a gente, igreja, não prestar atenção na mensagem de Deus, se a gente não prestar atenção naquilo que Deus está trazendo para os últimos dias da nossa vida, porque muitas vezes, igreja, nós estamos vendo o que os homens estão fazendo com a igreja, nós estamos vendo o que os povos estão fazendo com a igreja, vocês estão vendo, vamos lá no capítulo 14, né? Vamos lá no capítulo 14, ali no versículo 13, diz assim, ó, eu só vou falar uma página aí. Então disse eu, Senhor, eis que os profetas me dizem, não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhe falei visão falsa, adivinhação e vaidade e engano do coração é o que eles vós profetizam. Aleluia, glória a Deus, Deus. Cuidado, porque tem gente hoje, né? A maioria das igrejas vê um camarada jogar dentro, vê anjo até agarrado nas luzes, está vendo tanta coisa, é tanta profecia disso, profecia daquilo. Cuidado, igreja, profeta de Satanás, porque como tem que dar a palavra de conserto, palavra da salvação, estou entregando, vaidade para o povo, estou entregando chave, estou entregando conta bancária cheia, estou entregando isso e aquilo outro para o povo, mas a única coisa que eu não estou entregando para o povo é a salvação. Jesus correu da cruz, igreja, mas só foi por uma coisa só foi para salvar a nossa alma, só foi isso só esse pouquinho só esse negocinho, né? Só foi isso. Não foi para chave de carro, não foi para mansão, não foi para isso, não foi para aquilo, outro não. Jesus correu da cruz do Calvário, foi para salvar a alma do homem, da perdição que tem, igreja. Não vai, se Deus te der, glória a Deus, aleluia. Se Deus não te der, glória a Deus, aleluia, igreja. Tem muitas pessoas no dia de hoje indo para a igreja e os pastores estão mudando a tese da pregação. Então eu não estou me renovando. Que negócio de renovação do diabo é essa? Que negócio? A gente estou pensando em fazer isso, porque se eu fizer isso, vem mais gente, vai para o inferno junto contigo. É assim. Não é que vem mais gente, não. Tem que vir tem adorador de verdade. Tem que vir tem adora Deus em espírito de verdade. Tem que vir para a igreja que ama Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Aquele que busca primeiro o reino do céu, aleluia, a justiça de Deus. Tem que vir quem tem sede, fome de justiça. Tem que vir quem quer salvar a sua alma. Tem que vir quem quer chave de carro. Não é tem que vir porque é interessado, porque quer extorquir Deus numa cura, quer extorquir Deus num milagre, porque só vai para a igreja quando Deus opera. Ou Deus operou na vida da pessoa. Eu já fui de ministério, igreja, que passava lá, Deus operava um milagre, a pessoa depois estava na porta do time tomando cerveja, não queria nem saber mais, subia no altar, contava testemunho, igreja, e depois cuspia na cara de Cristo, igual Judas, igreja. É isso aí, igreja. Acaba com isso. Tem que acabar com isso. A igreja tem que acabar com isso. Não tem que fazer culto para homem. O culto é para Deus. O altar é de Deus. Se não tiver ninguém, adore. Louve o Senhor. Porque nós, igreja, vim para a igreja é para adorar Deus. O servo, eu sou servo. Eu não sou servo contigo. Eu não vou ser, você não vai me salvar a minha alma, nem eu vou salvar a sua. Eu sou adorador. Adorador é individual, igreja. Salvação é individual. Cultuar a Deus é individual, igreja. Não é agarrado com ninguém. Porque tem igreja que já fechou a porta, igreja. Deus me revelou. Foi Deus que mandou. Eu abri a porta, revelo com a igreja. Largo o pastor na mão e saio do lado e vou abrir a igreja. 3 meses a porta fecha. Porque não vem ninguém.
adorador, adora Deus sozinho. Você não adora Deus em casa, não? Você não ora a Deus em casa, não? Você não levanta para orar, não? Hein? Então, esse negócio, igreja, que hoje está acontecendo, a gente está vendo uma pastorada danada, sim ou não? Está sendo pastor de tudo quanto é canto. Está saindo da terra, pastor, igreja. Eu vou não sei onde eu vejo pastor. Eu vou não sei onde eu vejo pastor. É pastor, é pastor, é pastor, é pastor, é pastor, 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 pastor. Mas a igreja, pegar mesmo do arado, ninguém quer. Todo mundo só quer pronto. Tem pastor que diz: eu não gosto nem de pregar. Então é pastor para quê? É pastor de voz. Que Deus que levantou. O homem pode levantar, porque eu sou bispo, eu posso levantar qualquer pessoa. Eu posso ungir qualquer pastor, qualquer pessoa, igreja. Mas eu não faço se Deus não ordenar. Eu não faço se Deus não mandar, igreja. Eu não faço só por vaidade, igreja. Não faço nada por vaidade. Não faço por amizade. Eu faço pela direção de Deus. Se Deus mandar, eu faço. E se eu for no lugar, Deus mostrar alguém, eu chamo o pastor e falo: ó, teu obreiro, seu, preste atenção no teu obreiro. Olha para o teu obreiro. Cuida do teu obreiro e Deus vai te mostrar. Então isso acontece porque a gente está vendo, né? Hoje virar pastor é vaidade, né? Todo mundo quer ser pastor. Vai cuidar de uma alma, então, né? Vai cuidar de uma alma. Pega aí, pastor, uma alma problemática. Tem gente com problema aí, uma alma doente, uma alma que responde, né? Como se diz, ovelha rebelde. Eu não falo ovelha rebelde, porque Deus não tem filho rebelde, Cristo. Então não fala esse negócio, né? Negócio de ovelha rebelde, não. Mas uma ovelha problemática, cheia de problema. Daí quando o pastor fala: mas Deus vai cuidar dela. O que eu quero ver? Vamos ver, você vai suportar? Você vai suportar a cruz? Aí, imagine 5, imagine 10. Então, a igreja, é que a gente tem que prestar atenção nisso. A palavra de Deus, ela vem trazendo para a gente isso. Cuidado com os falsos profetas. Deus não aceita desculpa. Homem de Deus, igreja, a palavra dele tem que ser. O que sai daqui de ser é santo. A própria palavra diz: o que santifica a oferta? É a oferta que santifica o altar, ou é o altar que santifica a oferta? O que Deus está falando é dinheiro? Nossa vida, igreja. Nossa vida é uma oferta diante do altar. A nossa vida ela é uma oferta, é a maior oferta de Deus, é a nossa vida em cima do altar. E por isso que eu zelo para o altar. Onde eu estou falando na igreja, a coisa que eu tenho mais medo da minha vida é de Deus, igreja. Eu não brinco com Deus, não brinco. Se eu disser sim, é sim. Se eu disser não, é não. Mas eu não brinco com Deus. Nós não devemos brincar com Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus repetirá os nossos votos. Aquilo que sai da nossa boca, igreja, tem que ser honrado. E é por isso que aconteceu isso aqui, ó. Muitos adoravam a Deus, levavam a adoração a Deus. Deus, eu te amo. Deus maravilhoso, Deus grande e poderoso. Obrigado, Senhor, o Senhor tirar nossos pais do Egito, e nós hoje estamos aqui. Aleluia, aleluia. Daqui a pouco chega um povo diferente, igreja, vai se ajudar com o povo. Começa a adorar outros deuses, começa a abrir os olhos para a conversa piada e que unifica a Deus, igreja. E uma coisa que eu quero dizer para você: aprenda uma coisa: Deus, Ele te ama, igreja. E Deus, Ele é o Deus zeloso. Deus, Ele não aceita perder você para ninguém. Deus, Ele não aceita perder a tua adoração para ninguém. Às vezes a gente não entende isso. Muitas vezes nós adoramos outros, quando nós achamos, né? A gente às vezes quer passar coisas com responsabilidade para homens que, na verdade, eles não têm um relacionamento com Deus, eles não têm uma sinceridade com quem? Com Deus, igreja. E a gente acaba fazendo o quê? Adoração ao outro. Não é porque Deus diz que nós temos que honrar, que o profeta tem que ter honra. Eu não gosto, igreja. É de mim mesmo. Eu gosto de ficar sentado ali. Sento lá embaixo ali porque eu sou igual a todo mundo. Eu não me acho diferente de ninguém. Eu sou igual uma criança que está aqui na casa. Eu gosto de ficar ali, né? Eu gosto de ficar no meu cantinho. Eu gosto de ficar, né, nos altares, aparecer. É muito difícil eu ir, né? É muito difícil, porque eu gosto de ficar ali, igreja, adorando a Deus. Eu gosto de ficar ali como ovelhinho, ouvindo. Se tiver que eu tomar uma pancada de Deus, eu estou ali para apanhar também. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de ficar ali, né? Eu gosto de ficar ali, igreja. Não é por dentro, eu não desfaz, é porque às vezes a pessoa pensa, né? Ao bispo desfaz do altar.
você. Foi ali que eu aprendi com Deus, sentadinho em mim, né? Porque eu era de uma igreja que lá não dava nem oportunidade, porque lá 15 anos, igreja, aprendendo com Deus, aprendi muita coisa com Deus. Quando foi o tempo de Deus, ele falou: agora você sai, porque agora tem coisa maior para fazer na sua vida. Não é aí, vai embora. Aí Deus me levou, me consagrou a pastor, me entregou um ministério, né? Onde eu sou presidente lá, igreja, para a glória dele, né? Sem entender nada, sem saber nada, como até hoje não entendo nada, não sei nada. Faço pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque é o Espírito de Deus que nos dá essa sabedoria, o conhecimento. Então eu quero dizer para você, meus amados irmãos, nesta noite, depois você medita mais nessa palavra, essa palavra é profunda, para mim não ir mais adiante. E que Deus, Ele está dizendo para a gente, igreja, preste atenção numa coisa, aleluia, para as ovelhas, para nós, né? Tem coisas que a gente comete, a gente faz, sem direção de Deus, amém? E depois a gente vai correr com os pés dos pastores. Ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor. E o pastor pode até orar. E Deus vai falar ao pastor: ei, tem jeito não, porque isso aí é comigo. O que é com Deus não é com o homem que não mete a mão, gente. Aprenda isso na tua vida. O que é com Deus, se o problema é com Deus, por isso que eu digo sempre para a igreja: não arrume problema com Deus. Porque se tu arrumar problema com Deus, Ele te leva no espírito. Não adianta. Se Ele te der, Ele levantou o inimigo. O inimigo pode ser um inimigo fraco. Ele vai fortalecer. Ele vai dar as armas necessárias para lutar contra a sua vida. E para mostrar para você que você não é nada. Para mostrar para você que você é dependente dele. E para mostrar para você que você tem que fazer o que Ele quer. E para mostrar para você, igreja, que você vai fazer o que Ele quer. Eu nunca vi ninguém, igreja, não fazer aquilo que Deus não queira. Amém? Se Deus tem um plano na tua vida, se algo que Deus tem preparado para a tua vida, entenda uma coisa nesta noite, igreja. Entenda uma coisa nesta noite. Obedeça a voz de Deus. Aleluia. O que Deus está falando para a gente nesta noite, tudo isso aqui é o que, igreja? Obediência. Verdade. Obedecer é melhor do que sacrificar. A gente não fala em obediência. Às vezes a gente pensa que tudo envolve uma estrutura. É lógico, igreja, com Deus. Cada um de nós com Deus. O que está na tua vida está fora do plano de Deus. O que está na tua vida que não tem agradado a Deus? O que está na tua vida que não está aos olhos de Deus como Ele quer, igreja? E Ele precisa consertar isso. Deus, Ele está nos dando a oportunidade. Entenda uma coisa: Deus, Ele não vai levantar, né, o Nabucodonosor. Ele não vai levantar um inimigo para te levar você para dentro de uma prisão. Deus não vai te ferir a espada. Não é isso não, igreja. Mas Deus, Ele pode te deixar você no deserto. E deserto com Deus é diferente, igreja. Deserto com Deus que nos coloca no deserto. Você já passou por um momento da tua vida de você olhar assim: Senhor, eu estou sozinho. Como o pastor estava falando, a casa sem a presença de Deus. É isso. Sem o Espírito de Deus, você entende da tua vida que você é o certo. Você entende que você é de Deus, mas o Espírito de Deus, ele se aparta de você, né? Ele te deixa você sozinho, igreja. E a gente sem Deus não somos nada, igreja. Amém? Sem Deus não somos nada. Amém? Nós temos que sempre buscar o conselho de Deus para a nossa vida. Buscar de Deus para a nossa direção e nossa vida. Assim também para o altar. Assim também para a liderança. Buscar sempre em Deus, igreja, a direção de Deus. Porque muitas vezes, igreja, se eu fosse olhar e dar meu ouvido para os homens, eu estava hoje com a minha vida toda desviolada. Porque quando eu comecei na igreja, muitos amigos, muitos pastores, faz desse jeito que vai dar certo. Não, não é desse jeito que vai dar certo, não, igreja. Vai dar certo do jeito que Deus quer. Vai dar certo do jeito que Deus quer. E para a glória de Deus, nós temos 5 igrejas, né? 5 congregações lá no país de Moçambique e temos 3 no país de Malawi. Uma igreja tão pequenininha, 3 anos só de ministério, igreja. E eu consigo comunicar, consigo falar com eles. Deus está me dando estrutura, em comunicação
inspiração para falar com eles. E se eu fizesse como meus amigos, né, falavam, faz desse jeito, porque vai ser uma bênção, nada disso estaria acontecendo, porque a gente tem que seguir a voz de Deus, não a voz dos homens, porque muitas vezes nós aceitamos os conselhos dos homens, pois a palavra de Deus fala, né, igreja? A gente tem que tomar cuidado com os conselhos dos homens, às vezes até conselho de ímpio. Muitas pessoas, se a igreja tivesse um culto, considerasse desse jeito, eu até ficaria, então vou embora. Lá na igreja só se fosse um bispo ignorante. Acontece que as coisas que ficar, tu não pode ir, porque aqui na casa do diabo não, quem manda aqui é Deus. Quem manda na igreja é Deus. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai dizer como eu quero que faça assim, eu quero que seja desse jeito. Não a gente criar modismo, criar negócio dentro da igreja e tirar a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, igreja, ele trabalha na nossa vida, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, ele quer se manifestar na nossa vida do jeito dele, igreja. Aí nós vamos fazer, vamos começar agora o culto assim, porque segurando um copo de água, porque o fulano achou que tem que ser assim, porque assim ele vai ficar na igreja. Aonde está Jesus? É culto racional para os homens, culto que faz vontade de homem, mas o culto de vontade do Espírito Santo, tu chega na igreja, você não sabe quem vem, você não sabe nem o que você vai, né, ministrar na igreja, você não sabe nem os louvores que vai tocar, e aí deixa Jesus falar e o culto fica mais alegre. Se tiver duas pessoas, tu vai pregar até as 11 e tu sai melhor todo suado e cansado para Jesus. Quando muitas vezes lá na igreja, e às vezes só está eu, minha esposa e meu irmão lá na igreja, e a gente fala, que culto foi esse, hein? Jesus maravilhoso, que coisa forte a presença de Deus nesse lugar, porque fazemos para Deus e deixando Deus trabalhar em nós. Bem, que Deus ele possa abençoar a vida dos nossos irmãos nesta noite, amém, igreja? Que Deus, ele espera aqui que Deus, né, através da minha vida, ele abençoou você nesta noite com a palavra de Deus. Eu digo, igreja, que essa palavra é uma palavra forte, amém? Mas é um conselho de Deus para a nossa vida, porque Jesus, igreja, verdadeiramente, como o pastor estava falando, ele quer mesmo reinar no meio da igreja. Jesus, ele quer ver o Espírito Santo, ele quer sentir a igreja, ele quer se manifestar na igreja, mas para isso nós precisamos deles, deixar que ele faça. Deixa a igreja, ele usar cada um conforme o querer, conforme a vontade. Abre as portas para ele fazer, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos. Eu quero pedir à igreja que se coloque de pé. Se coloque de pé, eu vou abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, levanta tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nesta noite, ela foi pregada, Pai, neste santuário, Pai querido. Assim o Senhor falou, Senhor, meu Deus, conforme o Senhor diz, Senhor, eu não sei nada de mim nesta noite. Pai, eu não sei como é que o teu Espírito chegar aqui nesta noite, Senhor, meu Pai, mas tu conheces a cada coração, a cada vida, Pai, o que o teu Espírito tem passado, o que o teu Espírito tem pensado, Senhor, meu Deus. Pai, eu peço, Senhor, meu Deus, que esta palavra, Pai, possa entrar no coração do teu Espírito, transformar a vida deles, possa ser a despertar a alma, Pai, o Espírito, a vida deles nesta terra, Senhor, meu Pai, e que eles possam, Pai, em nome de Jesus, ser feliz contigo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero, Pai, abençoar a vida do teus filhos, Senhor, conforme minhas mãos passam, Senhor, meu Deus, que a unção e o poder do Senhor, Pai, alcance nesta noite, Pai, Pai, cura os enfermos, Senhor, meu Pai, Pai, liberta, Pai, dos vícios, Senhor, meu Pai, tua vida maligna, Pai, das prisões, Senhor, meu Pai, infernal, Senhor, meu Pai, liberta dos demônios que perseguem, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, abre as portas, Senhor, para o desempregado, coloca um pão na mesa para essa pessoa, com fortuna e abundância, Senhor, meu Pai, teus ministros nesta noite, Pai, abençoa os teus filhos, Senhor, meu Pai, querido, nesta noite, e toda a congregação, Senhor, do justo, na face dessa terra, Senhor, meu Pai, assim, Senhor, meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, e agradeço essa oportunidade, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.